Ai galera, beleza? Estou criando esse canal para levar essas obras de arte para todos. Peço que se inscreva no canal para conseguirmos prosseguir firme. Vamos relembrar animes antigos e ver os animes atuais. Deixe seu comentário de qual anime vocês gostam mais e vamos trazer ele aqui. Nome dessa obra de arte no final do vídeo. Vamos agora começar a saga do Eterno Soberano Marcial. Um giz é arremessado no fundo da sala quando é dito o nome Lee Yun-Xiao. Surpreso, nosso protagonista agarra o giz sem grandes problemas. O que são essas memórias? Atualmente é o ano de 1033 no calendário Tianu, e fazem 15 anos que eu morri nas montanhas Tiandang. Olha, essa não é uma estátua minha, se pergunta o prota. Lee Yun-Xiao, você é muito corajoso, exclama a professora. Esse lugar, esse corpo será possível. Será que eu reencarnei? A professora nervosa manda ele responder a pergunta. A professora pergunta para ele quantos métodos existe para o refinamento de uma arma Chuan. Ele dá uma bela olhada na professora. Essa garota tem um corpo bonito, cabelos longos e um rosto bonito. Se colocasse um manto nela, e a equipasse com umas espadas, ela seria outra soberana marcial da Lotus Vermelha. Mas infelizmente ela é apenas uma artista marcial do reino dos 4 quadrantes. Ela ainda é longe o suficiente. A professora ficou surpresa com o olhar penetrante do nosso prota. Em pensamentos ela se pergunta como ela, uma lorde marcial do reino dos 4 quadrantes, poderia ficar perturbada com o olhar de um garoto normal. Responda à pergunta, quantos métodos existe para refinar uma arma Chuan, diz a professora. Ele fala que a professora está testando um alquimista de ranking 9 de Tianu com uma pergunta elementar? Refinamento de armas Chuan, são 48 no total. A professora espantada fica só observando. Os idiotas falam como ele pode errar algo que está no livro. Outro diz que todos sabem que os meridianos dele estão obstruídos, e o cérebro dele deve estar emaranhado também. Yang Di, como aquele pirralho pode ter esquecido os 12 métodos, que foi criado pelo Gu Feiyang? A professora pergunta o que foi que ele disse. Os lixos falam que esse cara está com medo de ser punido, então ele só fala bobagem. Outro diz como Yang Di pode estar errado, ele era aprendiz de Gu Feiyang. Outro diz como ele ousa falar mal do Lorde Yang Di. A professora manda todos calarem a boca na base do tapão na mesa. Todos ficam pianinho e surpresos com a reação da professora Lu. Explicando, ela fala que o Gu Feiyang não era apenas o terceiro melhor marcial no continente de Tianu, era também um alquimista de primeiro nível. Esses métodos, como você conhece, ele realmente inventou 12 métodos de refinamento adicionais. Todos ficam se perguntando que no livro não tem, e a professora explica que os 12 métodos adicionais vão além da compreensão de pessoas normais, e por isso, o Lorde Yang Din não os adicionou no seu livro. Em pensamentos, a professora se lembra que todos dizem que Lee Yun-Xiao é ruim em artes marciais, e ainda nem abriu seus meridianos. Será que o talento dele é na alquimia? Ele tem um futuro bem melhor na alquimia que nas artes marciais. A professora diz para ele não ficar tão feliz, porque leu uns livros a mais, e pergunta por que a areia de cristal do céu é exigido para refinar armas. A professora diz que se ele responder essa pergunta, não precisará mais vir à sua aula. Olhando a confusão de todos, nosso prota responde que a resposta é a mesma coisa, porque 1 mais 1 é 2. A areia do céu não é exatamente exigido. Alquimistas normais não podem controlar precisamente a fusão dos materiais durante o refinamento. Então a areia do céu é usada somente para agir como neutralizante, para aliviar o processo. Muito bem, então por que é que às vezes, adicionando areia do céu durante o refinamento, fará com que fracasse? Nosso prota diz que a areia do céu é de elemento água, e claro que você não pode tentar usar ele com elemento de fogo. Então a professora surpresa entende o que ele está falando. Então a professora pergunta, ao fundir cobre vermelho e carmóton, como eliminar os efeitos da areia de cristal do céu. Ele diz que tratando a areia de cristal do céu como impureza, e usando a essência do refinamento para remover. A professora diz que entendeu, e é por isso que continua falhando. E pensar que ele apresentou facilmente uma solução para esse problema, o seu olhar, ele acha que é desdenhoso responder a essas perguntas. Lee Yun-Xiao, você não deve aparecer na minha próxima aula, você terá um período de autoestudo agora.
Os figurantes se perguntam se a professora estava pedindo conselhos agora há pouco, enquanto ela sai correndo para testar a teoria recém-adquirida do nosso prota, caminhando para fora da sala. Então ele dizia que não precisava mais aparecer nas aulas dela. Seus melhores amigos ficaram se perguntando o que tinha acontecido com o Lee. Hoje ele parecia muito inteligente. Os figurantes se perguntavam que merda é essa, se Li Yunxiao é um gênio alquimista. Nosso prota sai da sala, enquanto todos ficam de boca aberta. O figurante dizia que o talento exigido para ser um alquimista era bem maior que para ser um artista marcial, e se vocês acham que uma peça que não abriu os meridianos pode se tornar impossível isso. Na sala só se ouvia os sons da inveja, e seus melhores amigos ficaram preocupados e se perguntando o que tinha acontecido com ele. Enquanto isso, nosso protagonista estava na capital de Tianhu. Em pensamentos ele dizia que Yang Din, aquele pupilo estúpido, tinha se tornado um mestre alquimista naquela cidade. Aquela estátua, Yang Din a fez para mim, que devoto ele é. 15 anos depois, o Fei Yang renasceu como Li Yunxiao na cidade de Tianhu. Nosso prota andou pela cidade até chegar na Torre dos Alquimistas. Infelizmente esse corpo é muito fraco, ele ainda nem abriu os seus meridianos ainda com essa idade, isso é o que se chama de constituição natural de merda. Bom, pelo menos eu fui o soberano marcial mais forte do continente na minha vida passada. Então tudo que tenho que fazer é achar uma forma de... Vamos achar Yang Di e achar uma forma de arrumar esse corpo de merda. Se isso funcionar, só vai me tomar alguns anos para reparar minha força. E juntando a experiência de minhas duas vidas, poderei chegar em um nível alto nessa vida. Eu vou reinar no pináculo desse mundo. É isso, canal. Os meridianos do meu corpo ainda estão entupidos, mas quando eu encontrar o Yang Di e fazer ele abrir esses meridianos, aí eu serei capaz de recuperar minha própria força rapidamente. Bem-vindo à Associação de Alquimia. O que posso fazer por você, meu pequeno senhor? Pequeno senhor? Eu estou procurando pelo Yang Di. Ele ainda está por aqui, certo? Você quer dizer o ex-presidente Lord Yang Di, diz a garota. Ex-presidente? Então ele não está mais aqui. Já fazem mais de 20 anos que ele trabalhou de presidente, aqui, diz a garota. Isso é problemático. Eu queria que ele fizesse umas pílulas para ajudar no meu avanço. Parece que eu vou ter que achar uma forma por mim mesmo para abrir meus meridianos. Nosso prota lembra que o Gu Feiyang foi reverenciado por todos no continente, Tianhu, como gênio em ambos os estilos de artes marciais e alquimia. Eu não era apenas um soberano da alquimia de rank 9 e um dos 7 anciãos da Associação de Alquimia. E nas artes marciais também alcancei o pináculo do Reino dos 9 Céus. Por isso me foi dado o título de soberano marcial, o conquistador pela cidade santa, e fui nomeado o terceiro mais forte de todo o continente. Todos meus discípulos eram mundialmente conhecidos. E agora fui reduzido a lixo com os meridianos bloqueados. Esse corpo já tem 15 anos, se eu não conseguir abrir logo os meridianos, vai ser muito difícil de conseguir minha antiga força de volta. Aqui, vou escrever uma lista de ervas e outras coisas, veja se consegue encontrar elas, seja como for abrir meus meridianos, é a coisa mais crucial agora, disse nosso protagonista. Alguém chama a garota e a pergunta com quem ela está falando. Nos é apresentado Jiarong, um alquimista de primeiro grau da Associação de Alquimista. Ele reporta à garota que o Lord Liang a está procurando. Ele toma a lista de ervas da mão da garota e analisa. Nosso protagonista só analisa a situação. Ele vê a medalha que comprova que Jiarong realmente é um alquimista nível 1. Jiarong fala que tipo de receita é essa e então amasa e joga ela fora. Nosso protagonista lembra que qualquer receita que ele fazia por tédio era tratada como artefatos inestimável. Porém uma delas acabou de ser jogada fora por um mísero alquimista de rank 1. Jiarong manda a garota ir encontrar o Lord Liang agora. Ela obedece sem mais contestar. Jiarong fala para nosso prota que ali não é lugar de criança brincar, e é para ele sair agora. Nosso garoto pergunta se ele é Jiarong, e se não fazem 7 dias que ele tinha se tornado um alquimista. Ele diz que, como todos sabem, ele subiu para esse rank na alquimia faz 5 dias, e que agora, como ele sabe quem ele é da próxima vez, é para chamar ele de Lorde. Nosso menino pergunta se ele realmente se tornou um alquimista.
Jiarong pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele diz que seus dedos têm uma tonalidade cinza escuro, e têm sinais de descamação, provavelmente causada pela exposição de pedra de vento. Seu provável objetivo era melhorar suas habilidades de fusão, antes do exame de alquimia. Ainda mais, você emite um leve cheiro de orquídea, de sangue fervente, que usou para combater o veneno causado pela pedra. Jiarong ficou surpreso com a análise do garoto, e tem um pequeno cheiro da pedra do tigre. Isso me diz que seu exame era forja uma arma Shuon com a pedra de tigre, como material principal. Ele se pergunta como ele sabe. Jiarong fala que são apenas palavras vazias, e nosso prota fala que ele não tem nem ideia das consequências de seus atos. Na verdade, os efeitos colaterais da orquídea de sangue fervente são mais severos que os da pedra de vento. Tenho certeza que você sente seu Dation extremamente confortável, todo dia ao meio-dia certo. Agora o Jiarong está vendo que o negócio ficou brabo pro lado dele. É uma pena que um alquimista talentoso como você que para sobreviver tenha que destruir seu Dantium e cortar sua mão direita. Jiarong fala que como ele ousa tentar intimidar e assustar ele. Nosso prota diz que tudo bem, ele ia ensinar ele a curar isso, mas vê que ele não quer. Jiarong segura nosso garoto, e grita que ele não pode sair, e exige que ele fale qual é a cura agora mesmo. Esse Zé Ruela acha que vai ser fácil assim. Olha só a minha cara de simpatia, quem faz caridade é a igreja. Jiarong se pergunta que aura imponente, é que olhar perfurante é esse, como um pirralho pode ser assim. Então ele se curva e implora para que ele ensine a cura. Todos só observam, e não entendem o que está acontecendo, e por que tem um alquimista se curvando para um garoto. Nosso prota se pergunta onde a lista de material dele foi parar. Se mexe, rapaz. Mais que depressa Jiarong foi buscar e entregou ao nosso menino. Ninguém está entendendo mais nada. Ele pega a lista, deu uma escarrada monstra nela, e então jogou para Jiarong pegar. Então ele fala que quer 10 lotes de cada ingrediente dessa lista, e é para ele levar no colégio para ele. E diz que seu nome é Li Yunxiao, e não é para ele esquecer. E ainda completa com respeito não é dado pelo outros, você deve implorar ou ganhar por si mesmo. Jiarong treme perante o poder do Protinha. Nosso menino diz a ele que sua mão direita vai durar no mínimo 3 dias, e se ele não conseguir o que ele quer pode esquecer de praticar alquimia pro resto da vida. 3 dias? Eu nunca vi metade desses materiais em minha vida, e como saberei se você está falando a verdade, diz Jiarong. Você é esperto, eu acredito que dará um jeito. Um remédio temporário pode ser feito da folha do bambu branco crescente, e ginseng do lobo cinza, vai aliviar a dor de seus 3 meridianos, e salvar sua mão por mais 2 dias. Jiarong ficou brabo, todo seu orgulho foi por água abaixo. Essa criança não é uma artista marcial, e nem um alquimista, como eu pude ficar paralisado de medo dela antes. Li Yunxiao, eu vou te deixar viver por enquanto até eu pegar a cura, depois irei te deixar em pedaços. Lord Liang pergunta o que um jovem, pergunta para ela se tem um jovem pedindo pela raiz espiritual da garça, e uma lótus branca do dragão da fênix. Ela diz que sim e que ele tem entre 15 e 16 anos. Liang diz que a raiz espiritual da garça e a lótus branca do dragão da fênix são usadas para aumentar a força de guerreiros marciais, e pergunta o que mais ele pediu. Ela diz tinta da flor fantasma emplumada, fruta infernal, néctar vazio, flor de Shinva, botão das fadas. Ele pergunta se esse jovem deixou alguma forma de contato ou seu nome. A jovem responde que não deixou nada. A garota fala para o Lord Liang que ela está lá há 3 anos, e nunca tinha ouvido falar nesses itens, e pensa que aquele garoto deixou uma boa impressão no Lord. Quem será ele? O Lorde responde que tem algumas ervas que dão desconhecidas até para ele, mas parece que elas são muito benéficas para crescimento de guerreiros marciais, usando em um remédio, e que isso é muito valioso. A combinação desses ingredientes é um mistério, parece que não vou conseguir uma resposta tão cedo. Da próxima vez que ele vier, não o deixe sair, e me chame imediatamente. Talvez esses ingredientes sejam muito difíceis para o Jiarong encontrar. Nosso prota não pode depender somente dele, então ele tem que encontrar por outros meios.
Ele resolve dar uma espiadinha no inventário do anel do Li Yunxiao para ver se consegue algum item de valor, mas infelizmente só tem lixo. A única coisa que presta é essa espada de ferro negro de 16 quilos, mas terei que usar isso por enquanto, até desobstruir os meus meridianos, diz o prota. Vou fazer uma cabulosa para mim depois que condensar meu Yuan Qi. Nosso protagonista vai andando na cidade carregando essa coluna de construção chamada de espada, quando é surpreendido por um soco, e desvia sem muitas dificuldades. Os encrenqueiros da sala de aula o encontram, e fala que ele está chamando muita atenção hoje. Sem muita surpresa o prota diz que são vocês, e seus amigos já chegam em sua defesa, e falam que são apenas os cachorros do Lan Fei. Eles dizem que já que o Li Yunxiao deu uma grande performance na sala, o chefe Lan Fei pediu para chegar algumas coisas, e seus amigos dizem que eles estão exagerando. Aí é porrada na certa, e chute, murro, dedo no óleo, xingamento de mãe, chute na canela. Rambai abriu os 4 meridianos, e o outro Zé Ruela também. O outro capanga sai em ataque e pergunta só 4 meridianos, então ele dá um soco que quebra o braço do Rambai. Rambai vai no chão com o braço quebrado, e o capanga diz que vai deixar ele experimentar a diferença de uma pessoa que abriu os 5 meridianos. Esse cara é muito esquisito, cara de louco. Os capangas falam que é melhor eles saírem dali, mas a princesa Roshui chega e pergunta como eles irão fazer para tirar eles dali. A princesa Roshui, parece que eu um jovem lixo não sou tão desconhecido assim. Os capangas acabam desistindo por causa da princesa. Melhor não mexer com a realeza. Nosso prota pergunta se eles acham que podem sair assim depois de baterem seus amigos desse jeito. Os doidos perguntam se ele tem alguma objeção com isso. E nosso protagonista diz que ele tem sim. Ele diz que só quer mostrar a diferença de uma pessoa que abriu 5 meridianos, para uma que não abriu nenhum, e seus amigos ficam preocupados com as ideias de doido dele. Os caras logo mudam de ideia, e voltam para bater nele, mas o de cabelo vermelho diz que ele que irá dar um jeito nele, e diz que primeiro vai testa com uma pessoa com 4 meridianos. Seus amigos só esperam pelo pior já que ele é fraco, e não tem técnica nenhuma. Todos só escutas o som da batida. Seu amigo fica de queixo caído olhando a cena da bagaceira. Todos ficam com cara de surpresos, e agora eu fiquei curioso, o que será que aconteceu? Vixe! O cara levou um chute nos bagos antes de conseguir concluir seu ataque. Isso deve ter doido demais. Vai ver estrelas até amanhã. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da segunda parte da nossa saga do Eterno Soberano Marcial. Se inscrevam no canal para estar por dentro dos novos conteúdos, e deixe aquele like para ajudar o canal. Fica com Deus, e até a parte 3 fui. O figurante tomou um chute violento, e ficou curtindo a dor no chão. O amigo dele acusa nosso prota de golpe baixo, e ele só fala que como ele pode ver ele levantou o joelho direito, quem ia imaginar que ele ia bater. Ele diz que é estranho, não tinha como o Feng ter caído por acaso. Ele diz que não importa como ele vai explicar porque agora ele caiu em um problema. Seus amigos temem pelo que pode acontecer com ele agora. Ele sai em ataque falando que vai acabar com a masculinidade dele hoje, e vai vingar o Feng. Seus amigos gritam para que ele saia dali rápido. Nosso prota só dá uma levantada na espada, e espera pelo impacto. Eles se chocam e alguma coisa parece errado. Os amigos deles não acreditam na cena que estão vendo. O tonto quis segurar a espada com as mãos. Pela cara dele não deve ter dado muito certo. O tonto cortou os dedos e grita de tanta dor. E logo em seguida leva um chute nos bagos também para largar a mão de ser besta. O doido sente tanta dor que fica deitado do lado do Feng quase chorando enquanto nosso prota faz uma cara de trabalho concluído com sucesso. Todos ficam assustados com a cena. A galera comenta se ele é idiota em querer dar um soco no fio da espada, e outro diz que parece que o problema é o garoto da espada. Nosso prota finca a espada no chão, e diz que se ele não conseguir acabar com alguns delinquentes, ele daria bater a cabeça na parede, até morrer. Nosso menino fala para os encrenqueiros que atacar seus amigos terá consequências que eles não conseguem aguentar, e os figurantes imploram para ele parar. Nosso prota dá um chute nos dois que os arremessa contra o mudo. O impacto é tão forte que quebra o muro,
e os figurantes acabam molhando as calças. Nosso prota olhava para os figurantes com um olhar assassino. Seu amigo fala que talvez ele tenha aberto algum dos seus meridianos, enquanto o outro dissipa a galera curiosa. Ele diz que nada, você não viu que eles mesmos se feriram. A princesa se pergunta se ele é mesmo Li Yunxiao. A princesa fala que ambas as famílias Luida têm rivalidades com a família Li, e eles poderiam usar esse incidente para sua vantagem. O prota diz que se eles disserem algo, irá corta suas preciosidades de uma vez por todas. Nosso prota diz que vai voltar para o dormitório, e que eles se encontram por aí. A princesa fica nervosa por ele ter arrumado confusão, e sair, como se não tivesse acontecido nada. Seu amigo fala para a princesa não se preocupar, se eles matarem um aluno da academia, eles iriam morrer mais rápido do que se tivesse enfrentado a família Li. Forasteiros não se atrevem a tocar em estudantes da academia. Seu outro amigo fala que se outro aluno fazer isso, a academia não faria nada a respeito. A princesa pergunta se ele se refere a Lan Fei. Ele fala que isso mesmo, todos sabem que da Feng é lacaio de Lan Fei, e Lan Fei abriu seus 7 meridianos, e está perto de condensar seu Yuan-Qi e avançar para o reino dos guerreiros. Ele ainda comenta que a diferença de um guerreiro marcial para um aprendiz marcial é muito grande, e além do mais, ele ainda nem abriu um único meridiano. Nosso prota volta para o seu dormitório. Li Yunxiao não abriu nenhum meridiano, e ele nem é um aprendiz marcial. Mas ele pretende começar a técnica do corpo tirânico. Tiano fez uma conferência marcial para classificar os 10 mais fortes artistas marciais. Eles iriam ser nomeados como os 10 soberanos, e representariam o auge da sociedade marcial de Tiano. Dentre esses soberanos, o mais forte foi dado o título de tirano soberano marcial, ao Shangekong. E sua técnica de corpo tirânico, essa era sua técnica de assinatura, que foi adquirida por Gufiang, o eu da minha vida anterior, em um golpe de sorte. A técnica corporal que conquistou tudo abaixo dos céus. Eu ganhei essa técnica na minha vida passada, mas morri antes ter a chance de cultivar essa técnica. Essa é a chance perfeita para começar. Nosso prota começou com posições meio esquisitas, pelo jeito não será fácil de dominar, essa técnica é muito dolorosa e versátil. Ele se pergunta por que essa técnica é tão dolorosa. Ele sentiu como se seu corpo fosse se partir. Ele não tem dúvidas que Shang Kong era insanamente forte, só de começar essa técnica já é dolorido. Mesmo eu que não liberei meus meridianos, cultivar essa técnica já é o suficiente para eventualmente me tornar um soberano marcial. Mas eu já fui classificado como terceiro entre os 10 soberanos marciais. Talento, coragem, determinação, eu tenho todos eles. Técnica do corpo tirânico, primeiro estilo, sou lunar. E cada choque que ele leva que o impacto chega a jogar ele longe. Deus me livre de tentar umas bagaceiras dessas, mas ele diz que se aquele bastardo tirânico consegue, ele também conseguirá. Ele continua praticando a noite inteira já no outro dia. Ele foi na academia Jialon para usar as salas de treinamento, segundo ele tendo o corpo tirânico como fundação. Esse corpo pode usar as salas de gravidade para intensificar o treinamento. Naquele lugar esse se sente nostálgico. Décadas atrás, ele era igual a esses estudantes marciais, escutando histórias e lendas de heróis treinando incansavelmente todo dia, avançando todo dia para um dia alcançar o topo. Considerando seu corpo, ele deveria começar na gravidade de 10 vezes. A alta gravidade quase acaba com ele. Ele consegue ir aguentando aos poucos, mas não é fácil. Se ele não tivesse começado a praticar a técnica do corpo tirânico, ele já poderia ter morrido com essa gravidade de 10 vezes. Ele sai de lá e vai em busca de uma sala para treinar. Existem 200 salas de treinamento. Parece que os aprendizes estão esperando por uma sala. Nosso prota usa seu olhar divino para ver se alguma sala irá abrir, e ele vê que tem uma, a de número 13. Ele já vai andando para ficar na porta da sala. A sala se abre e todo mundo fica espantado como ele teve sorte de acertar uma sala que já iria se abrir. Todos se perguntam como ele sabia que a sala 13 iria se abrir. Todos estão esperando por uma sala faz tempo. O nosso prota só pensa que eles são incapazes de entender seu senso divino. Quando ele estava prestes a entrar na sala, um alugo veterano põe o braço e o impede de entrar.
Ele se apresenta e fala que é um aprendiz marcial no pináculo com 7 meridianos abertos, então diz que o pequeno irmão deve ser novo ali, e era para ele deixar ele usar a sala. Nosso prota diz que não precisa saber disso, e manda ele sair da frente. O figurante fala que ele deve ser novo ali, e que se ele deixasse ele usar a sala, ele poderia usar o nome dele, se alguma coisa acontecer na escola. Usar seu nome o caramba, mete o pé daqui. O cara fica sem acreditar no que está acontecendo, sendo desafiado por alguém inferior, e todos rindo da cara dele. Mais uma vez o prota entra em uma briga. O cara fala que um lixo sem fluxo de yuan qi se atreve a falar assim com ele. Ele irá ensinar algumas regras que os novatos devem seguir. É isso aí, galera, esse foi o resumo do 4º e 5º capítulo. Logo mais termos a 4ª parte da saga. Veja as 2 primeiras também, e vamos interagir nos comentários sobre a série. Abraços e até logo!